Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite, minhas joias. Mais um Olhar Plural comigo hoje, né? Terça-feira. E antes de apresentar meu convidado para vocês, eu quero falar sobre nossos patrocinadores aqui do programa, que é a NutriWay Suplementos, na Manuel da Nóbrega, 219. Itaim Bibi, também na Rua Claudomiro Amazonas, na Hélio Pellegrino, 743, Vila Nova Conceição. Também em Moema, na Rua Jurema, em Moema, também tem NutriWay, que é um grupo, gente. O Espaço Rana 7, na Rua Gaspar Ricardo 221, Centro de Diadema, que é o meu espaço. E também o restaurante Havaí, lá em São Bernardo do Campo, é um restaurante tradicional, 30 anos já aí, e na Rua Brigadeiro Faria Lima, 2433, Centro de São Bernardo. Também a Criativa 3D Produções, você que quer montar um podcast, quer tirar fotos, enfim. Entre em contato com o nosso Délcio, 11 973 22 3635. E é isso, muito boa noite para vocês, sejam todos muito bem-vindos ao Olhar Plural. Gente, eu tenho a honra de apresentar para vocês hoje a Suelen Canin. Suelen Canin. Suelen Canin, o nome é chique aí. demais. Ela é especialista em emagrecimento feminino e influência digital. E hoje o tema do nosso programa é como curar feridas emocionais para viver a vida que você merece. Sueli, seja muito bem-vinda ao Olhar Plural. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui e realmente que hoje seja uma conversa para leveza e para libertação, porque eu tenho um lema que diz que fome na alma, comida nenhuma calma. Então o que a gente precisa em primeiro lugar aqui é falar sobre uma fome que está muito mais interna do que essa fome que a gente acha que é a dor no estômago. Mas só vamos, como eu sempre digo, só vamos. E hoje tem bastante coisa pra gente falar, né? Boa noite, diretor. Boa noite, Ciane. Boa noite, Sueli. Seja bem-vinda. Então, Sueli, para começar, tem uma perguntinha que não quer calar, né? É o seguinte, a gente vai falar sobre o 70 vezes 7, né? Que o pessoal perguntou bastante hoje. Fala para ela falar sobre esse projeto 70 vezes 7, que eu acho que é de Israel, enfim, vai chegar a pergunta, né? Mas a primeira pergunta é, conta pra gente como nasceu a frase marcante, que é fome na alma, comida nenhuma calma. Exatamente. E o que isso significa na prática? Fala pra gente sobre isso. Pois é, o Fome na Alma, Comida Nenhuma Calma, ele surgiu da minha própria história de tentativas e mais tentativas desde que eu me conheço por gente, de eliminar peso, de eliminar gordura e passar por infinitos efeitos sanfona, até que com 27 anos, quando eu estava numa decisão de ou eu ia morrer, e literalmente eu tentei me autoeliminar, não porque eu não quisesse mais viver, eu só não queria mais viver aquela vida pesada, ou então eu teria que descobrir o porquê é que, em primeiro lugar, eu compulsionava tanto, eu descontava tanto na comida, e o porquê é que quando eu decidia passar por um processo de emagrecimento, seja através de dietas, que eu vivia fazendo dietas, ou então através de medicamentos, naquela época a gente não tinha canetinhas emagrecedoras, mas tinha remédios que, inclusive, lá no meu início, tinham até veneno de rato no meio. Caracas. E aí, com uma tentativa atrás da outra desesperada de ser mais leve, só que de fora para dentro, não de dentro para fora, eu realmente tomei essa decisão. Ou eu vou findar com essa vida aqui, ou eu vou começar a entender de fato, vou começar a estudar para saber o que está causando isso. E aí, na primeira vez, com 27 anos também, que eu tive audácia, e não existe uma outra palavra para dizer melhor, eu tive a audácia de ir num psiquiatra / psicólogo, porque nessa época, e inclusive para minha família, ir a psicólogo, a psiquiatra era uma coisa meio de doido. Eu tinha uma tia que ia para psiquiatra porque ela tinha esquizofrenia, um outro tio também que tinha essas questões. E aí a primeira coisa que o médico, quando olhou para mim, né, que o psiquiatra / psicólogo olhou para mim e viu o meu tamanho, naquela época eu já tinha chegado a 128 quilos. Caraca! Exatamente, sério? Depois até... 128 quilos? Depois até deixo para quem tá vendo agora aí meu Instagram, é @Lores. O Lores é um apelido que já é de muito tempo, então eu sou mais conhecida nas redes sociais como Lores. E aí o que acontece? Ele olhou para mim e falou assim, essa gordura toda e esse peso todo que tá do lado de fora é só uma impressão fidedigna, uma impressão fiel do que você já está carregando de peso dentro.
E aí, quando ele falou isso pra mim, eu falei, uau, a parte, mas ali, na hora, Sim. a parte mais interna que um ser humano tem, que eu conheci até aquele momento, é a alma. Eu falei, Sim. cara, então eu tô com fome de alma. E é por isso que nenhuma comida acalma isso aqui. E aí foi de onde, da minha própria história, da minha própria jornada, surgiu Fome na Alma, Comida Nenhuma Calma. Inclusive vários nutricionistas, várias pessoas, inclusive celebridades que trabalham com emagrecimento usam também. Eu fico muito feliz com isso. Mas veio justamente do Vale da Sombra da Morte que eu passei com 128 quilos e que aí, como um divisor de águas, a partir desse momento eu comecei a estudar as coisas que eram do lado de dentro e não mais o que eu podia fazer do lado de fora para eliminar peso, para eliminar retenção. E hoje nós somos mais de 14 mil divinas e divinos, que você chama o teu público de joia. Eu achei maravilhoso. Então, joias. Nessa noite somos joias divinas. Ninguém aguenta isso aqui, né? E aí nós somos uma comunidade hoje cada vez mais crescente, cada vez mais conectada. Inclusive você que está assistindo aí, tanto no ao vivo como na gravação, coloca aqui nos comentários, eu sou divina, eu sou divino. E se você está chegando pela primeira vez, coloca, eu sou divino, eu sou divino. Então, legal isso, veio gente. justamente desse Vale da Sombra da Morte. E hoje é o nosso jargão principal quando a gente vai falar do emagrecimento. Muito bom. Estou muito feliz com a sua presença. Eu também estou muito feliz e grata. Cara, eu estou chocada, 123 quilos. Olha aí, diretor. 128. Não, 128. O auge foi 128. E aí, o que acontece? Mesmo já trabalhando com emagrecimento, no início da pandemia... Você viveu a pandemia? Sim. Você viveu, nossa, né? Meu Deus. Você viveu, diretor, a pandemia? A gente... Você viveu de perto. E aí, o que acontece? Saí de novo do alinhamento dos meus 5 corpos, que já eu vou falar. Inclusive, um deles é o corpo almático. E em 3 meses, eu engordei 30 quilos, mesmo já trabalhando com emagrecimento. E hoje eu recebo, inclusive, personagens, professoras de educação física. Hoje mesmo eu estava falando com uma profissional de educação física que está fazendo, na verdade ela está cursando educação física e está super acima do peso. Nutricionistas acima do peso. Então, se para uma mulher que não trabalha com fitness, com emagrecimento, você estava contando inclusive da sua história, né, quando você engordou, é realmente muito crítico para a mulher. Imagina para uma mulher que trabalha com a saúde. Então, aconteceu comigo no início da pandemia, eu engordei esses 30 quilos e a hora que eu me percebi não cabendo mais na calça de moletom, aquelas calças cinza mescla que a gente encontra em loja de departamento, e o meu marido é bem grandão, e inclusive tem pernão e tal, e eu usava aquela calça na parte de baixo, a parte de cima eu fazia os atendimentos online, porque ficou tudo online, então era tipo jornalista, né, diferente de hoje que a gente tá toda prontinha da cabeça aos pés. Eu atendia os meus clientes daqui pra cima, então eu só fazia uma maquiagem, eu me olhava no espelho, mas só isso aqui. E aí teve um dia que eu fui colocar essa calça e ela estava apertada. Eu falei, ué, o que aconteceu? Tô inchada. Veio isso, tô inchada. E aí eu tirei a dona balança debaixo do armário do banheiro e tive a coragem para sentir, que é uma coisa, né, um bordão que eu uso sempre também, porque a gente precisa sentir, eu tenho isso até tatuado, a gente precisa sentir justamente para entender onde é que a gente tá com fome. 116 quilos. Na verdade, chegou a 117. Na pandemia. Na pandemia. E aí, o que acontece? Eu poderia ficar me chibateando, que é o que eu falo com os meus alunos, né? Você pega a chibata invisível que está na sua cintura e fica dando nas suas próprias costas, como uma crítica interminável, ou, que foi, graças a Deus, o que eu fiz, nós já sabemos qual é o caminho. Então, vamos pegar justamente esse caminho de volta. E como eu te trouxe até aqui, 30 quilos a mais, e eu tudo isso olhando no espelho, eu te prometo que eu não só vou emagrecer 30 quilos, eu vou emagrecer mais do que isso, nós vamos chegar na nossa melhor forma física e nós vamos rejuvenescer. Conclusão, 8 meses depois eu estava 45 quilos mais leve e com uma aparência que eu nunca tinha chegado, que as pessoas falavam, mas o que você fez? Mas como que você fez plástica na pandemia? Porque tá tudo fechado, hospital fechado. Mas foi justamente essa plástica de forma mais profunda, de mais dentro. Que é uma dedicação bem, né? Na verdade, Ciane, requer consciência. Consciência, né? Requer a percepção da verdade. Porque muitas pessoas eu vejo... E, gente,
se eu tenho uma coisa para dizer aqui, e que muita gente não vai gostar de ouvir isso, é que se tem uma pessoa dedicada, uma pessoa disciplinada, uma pessoa determinada, que tenta, que faz tentativas atrás de tentativas, é uma mulher, é um homem que está tentando emagrecer. Porque são infinitas às vezes. E aí tem o processo de efeito sanfona e continua de novo. Então, enquanto a gente não tem clareza, sabe aquela questão do conhecereis a verdade vos libertará? Sim. Então, enquanto você não entende a verdade, quando você não tem a clareza Essa disso, noção, né? não é? Aí o emagrecimento não acontece. Por Isso. mais que você seja dedicada, por mais que você seja disciplinado. Se tiver aí alguma aluna, pode colocar nos comentários as infinitas tentativas que vocês tiveram, porque tem mulheres assim, ó, empreendedoras, mulheres de sucesso, mulher, sabe, que tem e ministério. Um pouco na imagem também, para quem faz, né? Eu, particularmente, como eu estava te contando aqui, Sim. nos bastidores, né? Eu passei por isso. Eu na fase da política, eu engordei muito. Eu andava em muitos lugares, eu visitava muitos lugares. Então, eu comia em vários lugares, aquela comida que tinha, ou com gordura muito ou não, enfim. E aí, como eu tive minha vida inteira, não tinha dificuldade de engordar. Depois, a gente chega numa fase que o negócio muda, né? Sim. Quando eu ia gravar algum comercial para TV, ou alguma coisa, alguma clínica, as pessoas comentavam, nossa, sua academia não está fazendo efeito, né? Não sei o quê. Então chegou um momento que eu não queria mais gravar, que só queria gravar se fosse mais com o rosto, não queria mais ir para os lugares, comecei a usar roupas mais folgadas, até encontrar uma maravilha na minha vida, que é o Pedro foi o personal, e ele me ajudou muito. Sim. Então ele era muito paciente, e não deixava eu faltar, enfim, as coisas, falava assim, vamos e tal, mas nunca foi, tá vendo, né? Então ele sempre foi com tanto cuidado. Sim. Ali, né? E aí eu emagreci bastante, mas não é fácil, não. Dá uma dor, assim, né? Com certeza, mas é o que justamente a gente está falando agora. Imagina, uma mulher que ela é empreendedora, que ela ocupa cargos altos, como no caso você contou, na época da política, ou não, de repente é uma mulher como eu, na época em que eu trabalhei na joalheria, numa grande joalheria em São Paulo, eu cheguei ao cargo de gerência. Eu era líder de 12 pessoas, e eu não era líder da minha própria boca. Isso é muito cruel para a mulher. Quanto mais, inclusive, ela tem um cargo mais elevado, de mais responsabilidade, e ela consegue ir bem nas outras áreas, ela consegue ir bem no relacionamento interpessoal, ela consegue ir bem na parte financeira, e aí justamente aquilo que está mais perto dela, que não existe nada mais perto de nós do que a nossa própria boca, ela está aqui, e eu não consigo controlar isso. Para a mulher que já tem esse alto padrão, esse alto nível intelectual, financeiro, que está galgando isso, perder para a própria boca é, assim, uma treva. É uma morte em vida. Isso é verdade. A gente só é criticada, a gente também, as mulheres é que fica aí falando mais, né? Exato, você vê? Como que pode, né? A gente dá uma força. Não, são as que estão lá criticando. Pois é, a gente tem um nome, a gente tem um nome, nós divinas, nós temos um nome para essa mulher que não agrega em nada e que só fica criticando, a gente chama elas de fariseias. Então, são as fariseias, aquelas que vêm, que te julgam, às vezes é a irmã, às vezes é a cunhada, mesmo, às vezes é a sogra, não pode falar de sogra aqui, porque senão dá problema, né? Não, mas a gente tá falando do real, às vezes não é a sua sogra, mas é a sogra de outra pessoa, sim, de outra, né, enfim. Ai, que conversa gostosa, gente. Na sua visão, o que é a obesidade emocional e como ela impede as pessoas de viverem uma vida plena, sim, enfim. Exatamente. Então, para falar da obesidade emocional, a gente precisa entrar na teoria que já foi defendida lá nos Estados Unidos, com nota máxima, que é a teoria dos 5 corpos. Então, Divina, se você achava que você tinha um único corpo para emagrecer, nessa noite saiba que você tem 5 corpos, que são o corpo mental, que é a estrutura da nossa mente, sim, não é a parte física, não estamos falando de cérebro, estamos falando sobre as crenças, sobre os padrões, sobre as tendências, sobre os hábitos que estão justamente já fomentados, crescentes, enraigados na nossa mente. Depois a gente tem o corpo emocional, que aí vai entrar a parte da obesidade emocional. Então, são as nossas emoções, os nossos sentimentos, é aquilo que
flora, é o arrepio, então é a raiva que a gente vai lá e desconta na comida. Eita! Depois a gente tem o corpo físico, Sim. que é o quê? O que é o nosso corpo físico? Ele é só a folha de Xerox, ele é só a impressão que saiu de tudo que já estava acontecendo antes. Depois a gente tem um corpo que é o corpo almático, que é o quê? A nossa centelha. A imagem e semelhança do Criador, né? É a manifestação em 3D do próprio Deus, né? Do próprio, é o próprio verbo feito carne. E aí depois a gente tem o corpo espiritual, que é o eu e o Pai somos um, o eu e tu somos um, então somos todos um. Então tudo que está acontecendo do lado de fora, que é a lei de correspondência, está o tempo todo interagindo com o que está acontecendo dentro de mim. Então, enquanto eu não tenho esse discernimento, quando eu não tenho esse respiro, essa consciência, não entendo que eu preciso estar sempre vigilante nesses meus 5 corpos, a tendência é que a obesidade emocional reine. Ou seja, se eu tô triste, eu como. Sim. Se eu tô feliz, eu como. Se Tô preocupado, eu como. Tudo vai ser uma motivação, ou seja, um motivo para ação, para que eu desconte na comida. E por quê? Por quê, dona Ciane? A comida, comprovadamente, causa, independente de ser o chocolatinho ou de ser o pastel, enfim, a comida que você mais gosta, causa na sua estrutura celular, a nível biológico, um prazer mais imediato do que o ato sexual. Você tem... Caracas! Não é? Que uau, né? É uau. Por quê? Porque para a mulher, principalmente, nós sabemos que existe todo um trâmite, todo um processo para que a gente sinta prazer no ato sexual. Não é algo imediato, como, por exemplo, para os homens. Sim. E aí, no caso da comida, 5 segundos, você sentiu prazer. Resolveu momentaneamente o seu problema, ou te validou naquilo que você não foi reconhecida naquele dia no trabalho, ou pelo seu marido, ou pelas pessoas que estão ao seu redor, ou aquela culpa que você sentiu, aí você sentiu aquele prazer na comida, e aí momentaneamente você não vai pensar no boleto, no cachorro, no problema, e inclusive por quê? O nosso estômago, ele está a 1 palmo de distância do nosso coração, da bomba que projeta, que manifesta as nossas emoções. Então, 90% das vezes que você acha que você está com fome, é só uma fome de alma, ou seja, é a nível dos outros 4 corpos e não uma fome física. Nossa, que interessante. E aí, se justamente comer vai me gerar em 5 segundos um êxtase temporário, que é igual uma droga. Sim, com certeza. E a gente vai ter aquela percepção de que momentaneamente todos os seus problemas acabaram, né? E aí depois que passa esses segundos, justamente com o mesmo efeito da cocaína, você está dependente de novo. E está com o problema de novo. E o seu boleto está lá para pagar de novo. E o saldo positivo, negativo, e o problema, e a conversa que você teve, ou que você gostaria de ter e não teve, continua o que tá passando, lá. as preocupações, os medos. Continua lá. Enfim, é verdade. Gente, que interessante. Diretor, e aí? Fala pra nós como é que tá esse chat. Tá engraçado. Meu Deus, tá. Fala pra nós, gente. Eu tô vendo aqui. Engraçado, é bom, fiquei curiosa agora. Tá bombando, filha. Todo mundo aqui, ó. Vamos, boa noite aqui. Levi Rodrigues, Ale Bertoldo. Tem gente Soraya. que tem 8 copos. Então. Não tira meu momento. Tira, vai lá. Rocha, Sônia Cercil, Edival Teodoro. Nossa, tem bastante divinos essa noite, hein? Tem. Maria Salete. Maria Pastora Salete, maravilhosa. Valdirina. Então, vamos lá. O Ale está dizendo o seguinte aqui, misericórdia, acho que eu devo ter uns 8 corpos para emagrecer. Pois é. A galera já cria corpos por ressonância, né? Ale, um beijo pra você. Ale é meu maquiador, gente. Beijo pra você, Ale. É porque ele gosta de um docinho, gosta não sei de quê. E hoje, lá na minha empresa, comprou 2 docinhos que eu vi, tá? Levou pra casa. Ele fala que a ansiedade me joga na comida. É verdade. Me controlo, mas às vezes não consigo. Tá ligado aqui nas dicas da doutora. Pois Tá é. vendo? Tá ligado nas dicas da doutora. E aí, principalmente, no caso é Ale? É. Ale no caso do Ale, presta muita atenção. No caso
da pessoa, da mulher ou do homem, que tem a tendência por compulsividade em doce, respira fundo e precisamos olhar para a mamãe. Não vamos aqui crucificar nem pai nem mãe, porque não é sobre isso. Mas o fato é que faltou ali na percepção da criança a nutrição necessária da mãe, a doçura necessária naquele período, principalmente do 0 aos 7 anos de idade. E aí o nosso cérebro, segundo a neurociência, ele está sempre querendo fechar ciclos. E se aquele ciclo de lá do seu 0 aos 7 anos com a mamãe não foi fechado porque te faltou a percepção de doçura, de aconchego, de abraço, de nutrição, que é isso que o docinho faz, você vai ficar tentando constantemente ter essa nutrição, esse aconchego, esse abraço no brigadeiro, no donuts ou em outros doces e afins. E aí, você me diz aqui nos comentários se eu falei sobre você ou não. Gente, eu tô chocada. Aqui só não temos uma bola de cristal, mas estamos adivinhando os pensamentos aí, os comportamentos do outro lado. Edivaldo Farmácia, um abraço pra você, meu amigo. Nosso eterno vereador, gente. Um beijo pra você. Eu tô muito feliz que a galera tá todo mundo aqui bem animada, né, diretor? E você, tem alguma perguntinha, diretor? Eu tenho. Eu queria te perguntar o seguinte. Existe algum problema assim de peso, a pessoa que ganha muito peso, que não esteja relacionado a problemas emocionais ou psicológicos? Existe, mas sempre temos um atrelamento emocional. Existem, sim, fatores bioquímicos. Pronto, ó, nós somos seres eletroquímico-magnéticos. Então, como é que a gente comprova isso? A gente tem ressonância magnética, a gente tem tomografia computadorizada, a gente tem raio-x. Isso prova que nós estamos o tempo todo interagindo, Sim. que é aquele lance que a gente falou do corpo espiritual. Sim. Então, não é espiritual, de misticismo, Não, de esoterismo. entendi, não, entendi. é de ciência De mesmo, ciência, ok? Então, temos os fatores hereditários, que passa de geração para geração? Temos. Só que aí a gente faz aquela pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Será que o fator hereditário nasceu primeiro ou será que foi o seu bisavô, trisavô que passou por uma guerra onde faltava comida e aí, por necessidade de sobrevivência, quando essa comida voltou, ele comeu desesperadamente como se não houvesse Com medo amanhã? de passar fome, né? Quantas Gente. e quantas pessoas que nasceram já num berço, que não passaram fome, que não tiveram dificuldades financeiras, mas que desde que se conhecem por gente, comiam demasiadamente, compulsivamente, porque estavam compensando as gerações anteriores que não tinham o que comer. Isso quer dizer que fica gravado no DNA. Exatamente. Então, a nível biológico, sim. Só que, qual foi a informação necessária, emocional, para ficar registrado nesse DNA? Entende? Entendi. Então, o buraco é bem mais dentro. Bem mais dentro. Gente, eu acabei de ver uma coisa aqui, olha. Que a Ciane está descontando o emocional dela na tilápia do restaurante Havaí. Que horror! Aí é boa. Se é tilápia, é sal. Tá vendo aí, gente? Pode, tilápia pode, Pois porque é peixe, não é salgado, Pois é, é uma coisa leve, né? Pode. Pode, Suelen. Tudo que for em demasia, que sai do equilíbrio, a gente precisa dar uma observada, né? Nem pouco, nem muito, sempre no equilíbrio. O Ale está dizendo o seguinte, né? Diz que superentende, mas no caso dele, a mãe foi muito presente, verdadeiramente uma mãe incrível, né? Ele falou, acho que sou eu mesmo. Eu amo um docinho. Não vamos deixar isso aqui virar uma sessão individual, mas eu pergunto para você, essa mãe que foi super presente, que foi maravilhosa, ela foi uma mãe-pai que teve que trabalhar para sustentar a casa? Porque se a pergunta, ou melhor, se a resposta foi sim, ela foi uma mãe que era mãe dentro de casa, mas ela tinha que trabalhar, ela tinha que suprir, é aí que mora o problema. Quando a pessoa dentro do lar sai da sua função, fica um espaço vazio. E é justamente nesse espaço vazio
que fica a carência da criança que ficou em casa. Eu, inclusive, tenho uma mãe que eu chamo de minha guerreira, minha heroína, minha Mulher Maravilha, mas que, por conta do falecimento precoce do meu pai faleceu quando eu tinha 5 meses. A minha mãe se tornou uma super mãe, que tinha que ser mãe dentro de casa, mas teve que sair para trabalhar. Ou seja, você, seu pai, e existe uma culpa na pessoa, no adulto hoje, que foi aquela criança, porque como que eu vou falar mal da minha mãe, sendo que ela fez um monte de coisa? E aqui não é para falar mal de mãe nem de pai, gente, é só pra gente trazer os fatos. Criança ficou em casa, mãe foi trabalhar, ela foi muito maravilhosa porque ela estava provendo o sustento, mas saiu do lugar, ficou um lugar vazio, e aí você vai tentar preencher, porque fome na alma, comida nenhuma calma. Nossa, a resposta dele é sim. Parabéns! Diz que ela é a mãe dele, forte, guerreira, batalhadora, amorosa. Então ninguém tá duvidando, é uma super mãe, só que ela precisou sair do lugar e você precisou ficar sem mãe. E engraçado, né, que eu acho assim, ele é tão defensor, assim, eu acho muito bonita essa relação dele, né? Quando ele fala da família. O Ale, ele é muito carinhoso em relação a isso, amoroso. Ele sempre fala com muito carinho, com muito orgulho, né? Isso é muito bonito. Mas tem uma perguntinha aqui que a gente recebeu ela no Instagram, quando a gente postou lá a pergunta, eu até coloquei, pedi para o Gabriel colocar aqui, e fala o seguinte: como sentimentos como rejeição, culpa, vergonha e a necessidade de aprovação impactam diretamente no processo de emagrecimento? Vamos falar um por um? O primeiro sentimento que você colocou aí foi rejeição. É um sentimento que emana falta ou que emana transbordo, que emana excesso, que emana mais? Quando você fala a palavra ou pensa na palavra rejeição, fui rejeitada, rejeitado. Estamos falando de falta ou estamos falando de sobra? Estamos falando de falta. E aí, fome na alma, comida nenhuma calma. Então eu como, só que como eu fui rejeitado, ou seja, eu estou na falta, eu vou precisar preencher. E aí, gente, como é muito mais fácil preencher com comida, porque ela vai te satisfazer momentaneamente com apenas 5 segundos depois que você engolir, é muito mais fácil do que você ir para um terapeuta, do que você buscar, do que você fazer um treinamento. Por exemplo, a gente tem vários treinamentos, a gente tem o Livre para Ser Leve, vai começar o movimento que a gente vai falar de 70 vezes 7, que vão ser 70 lives que a gente vai fazer para o emagrecimento acontecer através do perdão, por isso que é 70 vezes 7. E aí, quando a gente vai para a segunda palavra que você trouxe. Culpa. Culpa. Então, enquanto eu estou vibrando na culpa, quando eu penso na palavra culpa, quando eu estou vivendo a culpa, eu estou vivendo falta ou eu estou vivendo transbordo, sobra? Caraca, gente. De novo, falta. De novo, falta. Por quê? Porque se eu tô me sentindo culpada, nada do que... Sabe aquele dia que você se sentiu culpada, que uma amiga veio falar com você, ou alguém que você respeita muito veio falar com você e falou assim, amiga, para com isso, não foi culpa sua, mas não adianta, você fica carregando aquela culpa. Então você tá em falta. Se você está em falta, para que aconteça a homeostase, o equilíbrio estrutural, você vai precisar preencher com comida. Você vai precisar preencher com aquilo que vai te trazer mais prazer. Então é por isso que eu disse que não é a determinação, a força de vontade que faz emagrecer, mas sim a consciência da verdade. Quando a gente vai pro próximo, qual que é a próxima? Vergonha. Vergonha. Vergonha eu estou emanando na falta ou eu estou emanando no transbordo? Na falta também. Na falta total. Porque falta autoestima elevada, falta confiança, falta uma série de emoções contrárias, positivas. Então eu preciso me preencher, eu preciso me tornar maior para que eu tenha coragem, que no momento eu não estou sentindo, por isso que eu estou me recuando, que isso deveria ser um olhar para dentro, para entender as raízes de que me fizeram ter esse gatilho tóxico emocional da vergonha, para que aí eu não descontasse mais uma vez na comida. E o próximo, tem mais um, Gente, é de ficar em choque, né? É demais. A necessidade de aprovação. Pronto. Necessidade. Eu preciso de uma aprovação. Quando eu falo, eu penso em necessidade de aprovação, eu estou falando de falta ou de excesso? Falta. Totalmente. Então, se falta, olha só, qual é a carência? Aprovação. Com o que eu tento suprir? Comida. Aí
em alguns segundos eu sinto essa sensação de que tá tudo preenchido. E a comida sempre vai me aprovar, ela sempre vai dizer sim, ela vai sempre estar lá no armário. Só ou então, isso, só aquilo, só hoje, só não sei o exatamente, quê. só hoje. Só e aí hoje. o que acontece depois? Passou ali aquele momento, né, do furor, da compensação. A gente nem tá falando sobre compulsão, isso aqui é só compensação. E todo ser humano compensa em alguma coisa. E aí, quando tudo na sua vida você compensa em comida, aí o seu corpo vai responder à altura. Ou melhor, à altura, largura, profundidade e ao peso. E aí, o que acontece? Uma vez que eu entendo isso e que eu encaro a verdade, eu vou procurar a raiz da necessidade de aprovação, onde é que isso surgiu e por que eu tenho um vício químico em ser aprovada o tempo todo, eu não preciso mais descontar, eu não preciso mais compulsionar e nem compensar na comida. Eu vou trabalhar a raiz da rejeição, a raiz da culpa, a raiz da necessidade de aprovação, e aí eu vou fazer algo que dentro da psicanálise nós chamamos de transcendência. Ou então pode acontecer também a sublimação. Então o que é transcender? Eu entendo de onde isso veio e eu fico maior do que isso, porque eu entendi de onde veio. Eu fui lá nos traumas de infância, eu busquei, eu encontrei, eu reinterpretei as situações onde eu fui rejeitada, humilhada. Tem 15 gatilhos emocionais que todo ser humano vai ter. Inclusive, dentro do meu treinamento Livre para Ser Leve, a gente fala sobre ele, tanto no treinamento Livre para Ser Leve, que é um acompanhamento de 30 dias, como também o Divinamente Magra, que é um processo de 60 dias. Então, a gente trabalha todas esses 15 gatilhos tóxicos emocionais. E todos esses gatilhos estão emanando falta. Quando eu compreendo, quando eu tenho a consciência de cada um desses gatilhos, eu transcendo, eu fico maior que eles e aí eu estou em transbordo. Se eu estou em transbordo, nada me falta. Então, eu não preciso consumir nada, porque já zerou. Se ainda eu não dou conta de fazer esse processo de transcender, então que pelo menos eu sublimo, que pelo menos eu sublime, que é o quê? O que um atleta faz. Se você fizer uma pesquisa breve, por exemplo, de pugilistas, de lutadores de MMA, de homens e mulheres que dentro do esporte eles vão lutar, história de infância, teve pai alcoólatra agressivo, batia na mãe, e aí eles poderiam muito bem sair batendo em todo mundo também e fazer um estrago na sociedade. Só que eles não fazem isso, eles sublimam. Eles continuam repetindo aquele padrão de violência, só que agora no esporte. Por isso que os esportistas, né, os atletas de todas as modalidades, quando você vai olhar o histórico de infância, sempre teve muito essa pressão, e aí eles vão lá em cada medalha, em cada troféu, e eles vão curando aquela criança interior. Eu já tive um caso, e não foi de uma divina, foi de um divino, num dos primeiros atendimentos, logo no primeiro ano que eu tinha me formado em psicanálise, de um pugilista. E aí a gente entendeu, num exercício específico que nós fizemos, essa questão da agressividade do pai, que o pai batia na mãe. E aí o que acontecia? Ele não estava, de forma alguma, sendo agressivo com a namorada, com a atual namorada naquele momento. Mas quando ele percebia que ele começava a se apaixonar um pouquinho mais, ele fazia alguma coisa, ou seja, ele traía, ou então ele abandonava, ou ele ficava arrumando picuinha, briguinha para ficar longe. Por quê? Porque para ele não existia um cenário de um casal ser feliz. Só que aí quando ele ia pro esporte, quando ele ia pro ringue, ele arrebentava e ele ganhava medalha atrás de medalha. E aí eu falei para ele, José é o nome dele, eu falei, se a gente fizer aqui uma reinterpretação para você transcender, isso pode ter um efeito colateral no esporte. Por quê? Porque você não vai precisar mais bater. E aí pode ser que o seu rendimento caia. Você acredita? A gente precisou deixar essa atmosfera, só que aí ele sublimou cada vez mais, porque quando ele entrava no ringue, ele entendia em quem ele estava batendo. E aí foi mais autoperformático o trabalho dele. Meu Deus! É muito sério. Gente, muito sério. E faz muito sentido, né? Quando a gente vai explicando, totalmente, com certeza. Gente, o chat está bombando. O diretor tem algumas coisas para ler aí, mas eu quero fazer mais uma perguntinha, porque na verdade nosso tempo está tão curto, gente, que um podcast é muito pouco para nós. 1 hora é muito pouco. Mas eu vou fazer a perguntinha rapidamente, já o diretor lê aí o chat, tá bom?
Você sempre diz que o emagrecimento definitivo começa na mente e termina na alma. Pode explicar como funciona essa transformação? Com certeza. Então, como eu tinha falado da questão dos 5 corpos, aonde começa e é justamente onde a gente tem que ter mais vigília é no corpo mental. Por quê? Quando a gente cai em si com 30, 40, 50, 60 anos, seja lá que idade for que a gente vai começar o tal do autoconhecimento. Depois dos 30, gente, vai dos 40. Depois que errou, que caiu, levantou, tropeçou, sangrou, aí você fala, não, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Que você começa o processo de autoconhecimento, você vai para o campo da mente e aí você fala, caracas, esse jardim aqui literalmente está cheio de cardos e abrolhos, hein? Isso aqui tá muito perigoso. E é onde a gente precisa olhar, mas não com medo da nossa mente, mas vigilante, começando a perceber aqueles pensamentos que vêm, perceber aquelas vozes que vêm. E quando a gente consegue pensar sobre o que a gente está pensando, aí começa a nascer o domínio próprio. Por quê? Porque independente da voz que esteja vindo, eu já entendo que eu não sou aquele pensamento, eu não sou aquela voz, eu não sou aquele vício mental de sempre pensar o negativo, ou sempre pensar que alguma coisa de ruim vai acontecer quando tá tudo bem, por exemplo. E aí, os meus sentimentos, vamos lá, ó, agora corpo emocional, vão começar a ser diferentes. Não, peraí, agora que eu tô entendendo que eu não sou esses pensamentos, eu sou aquele que vigia os pensamentos, então agora eu decido ficar em paz. E aí finalmente você consegue ficar em paz. E o que isso vai reverberar? Num refrigério da alma. É tudo que a nossa alma mais queria. Inclusive a alma de vocês agora tá fazendo assim, ai, chegou um dia, finalmente tá falando. E agora você desperta aí, não dorme mais não. Sabe aquele negócio? Desperta, ó tu que dormes, que o Cristo resplandecerá em ti. É isso. Diretor, fala pra gente, ele tá rindo ali, conta tudo. Gente, esse chat tá bombando, meu Deus, não dá nem pra ler o nome do povo. O Leonardo tá dizendo que minha mãe não me criou, eu sou uma formiguinha, tenho 40 anos e estou com muita dificuldade de emagrecer. Meu maior problema é o doce. Então, foi aquilo que a gente falou mais cedo, né? Porque se a mãe faltou, se a mãe não esteve lá, o doce da vida não está lá. Gente, tem gente que é só o doce. Tem gente que é na comida mesmo, outras são doces, né? Outras são massa, salgado, que aí é justamente o outro lado. Aí precisa ver o que faltou da parte de pai. E de novo, para que fique bem claro, não tenham haters aqui. Também se tiver, tá tudo certo. Não estamos aqui para condenar e nem crucificar o pai ou a mãe. Estamos aqui para olhar pela visão da criança que teve a percepção daquilo que faltou. E se faltou e não fechou o ciclo neuronal, está esse ciclo rodando e tentando fechar a todo momento, mesmo depois de ter passado 20, 30 anos, e você vai querer fechar esse ciclo aonde preenche mais rápido, que é na comida. Pronto, e acabou. Ai, diretor, a gente vai para o comercial agora ou não? Pode seguir. Dá um recadinho aqui da Daiane Leal. Daiane maravilhosa. Está com 48 quilos off. Ela disse que é a testemunha viva. Sim, uau. 48. Traz equilíbrio. Ai, que lindo, gente, que maravilha. O perfeccionismo é mesmo vilão que alimenta o efeito sanfona? Como romper esse ciclo? Pois é, eu tenho uma frase que eu digo que o perfeccionismo é o pai do efeito sanfona. Simplesmente o pai. Por quê? Quando a gente pensa na palavra perfeccionismo e naquilo que o perfeccionismo representa, vamos fazer aquele exercício de novo? Perfeccionismo está emanando falta ou está emanando transbordo? Tá sempre faltando, porque nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. E se nunca tá bom no meu corpo mental, nunca tá bom do lado de fora. Aí eu emagreço, não tá bom. Aí eu engordo para ver se fica bom. Aí eu chego lá no espelho, não tá bom. Aí eu emagreço de novo e assim nasce uma senhora, ou melhor, um senhor efeito sanfona do perfeccionismo. E aí, diretor? Você tinha chamado o comercial? Não, eu falei, vamos pro comercial, mais uma pergunta. Aí você leu, eu fui ler uma pergunta. Agora a gente vai pro comercial. Para ela tomar uma água, né? Gente, não saia daí. Se inscreva no nosso canal. Fica aí. Se quiser fazer pergunta para a doutora, vocês podem fazer. Ó, tá aqui, ó.
E você viu que ela responde com muita clareza, né? Eu tô recebendo a mensagem no WhatsApp aqui, falando assim, meu Deus, que mulher clara! Mais claro que isso, não tem como! É isso aí. O pessoal tá com medo de fazer pergunta e receber o dedinho na feridinha, né? Tá vendo? Um abraço pra você, Thiago Haddad, tá? Um beijo pra você, um beijo carinhoso. Vai lá, diretor, vamos lá no comercial. Você tá sabendo que o melhor lugar para levar os amigos e a família do ABC está de cara nova? Exatamente. O Havaí Restaurante passou por uma baita reforma e está ainda mais aconchegante e acolhedor. Mas fica tranquilo que o que não mudou foi o sabor maravilhoso da nossa comida, a nossa equipe incrível e aquele preço justo. Só de olhar, dá água na boca. Nem a Ciane resistiu e pediu uma tilápia só para ela. Então traga sua família, traga sua galera, venha com seus amigos para o melhor point do ABC, que é o Havaí Restaurante, que, como você sabe, é a sua casa fora de casa. Havaí Restaurante, disponível também no iFood. Pessoal, estamos de volta e o tempo não pode, tem que parar agora, né, gente? Porque tá muito gostoso esse programa, tá muito bom, muito, muito mesmo. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, que essa pergunta todo mundo quer saber. Queremos saber mais sobre o movimento 70x7 que você criou após uma experiência marcante em Israel. Exato. O que ele representa e o que vai acontecer a partir do dia 28/7. Exatamente. Então, 70x7 surgiu da minha última viagem para Israel, quando eu estava em Jerusalém, e visitando o que antes seria a casa de Davi, na verdade, o reinado ali, né, o palácio de Davi, e ao lado onde foi o palácio de Salomão. Uau. E aí, uma curiosidade que talvez você que esteja em casa não saiba, principalmente em Jerusalém, quando as pessoas falam assim, ai, eu estou pisando onde Jesus pisou. Não, você não está pisando onde Jesus pisou, você está pisando muitos metros acima, porque com o passar do tempo é terra sobre terra. E aí o que a gente vai vendo lá nas escavações é coisa que está muito lá embaixo. Então, para que as pessoas consigam visitar este que era o Palácio de Davi, eles precisam, né, nós precisamos ir em profundidades bem grandes para poder ver onde eram os aposentos. Até lá é mais friozinho. Eu me lembro que, inclusive, nessa visita, nesse dia, estava muito calor em Jerusalém. E aí, o que acontece? Para que não seja mexido na estrutura ali do local, para que não haja, inclusive, desabamento, eles fazem fendas muito estreitas para que só o seu corpo possa passar. Em alguns lugares até brota água, coisa mais linda. Nossa, que bacana. E aí, a hora que você passa por esses canais subterrâneos, você vai chegando aonde realmente seriam os aposentos. E tem uma história muito linda lá. Você que não foi para Jerusalém, eu já profetizo na sua vida que você vai ser dentro de 12 meses, ó. Amém. Pega aí, fala, eu recebo. E aí, o que acontece? Estávamos num grupo de mais de 70 pessoas, só que o que me chamou a atenção não foi de ninguém que estava no nosso grupo. O que me chamou a atenção quando nós estávamos prestes a entrar nesse lugar subterrâneo, lá em Jerusalém, que tinha essa fenda muito estreita, era um grupo de talvez americanos ou, enfim, ingleses. E aí tinha uma mulher dos seus 45, 50 anos, super gordinha, obesa mesmo. E aí todos os seus colegas do seu grupo entraram e ela ficou para trás. Ficou sentada, esperando até a visita, e mais ou menos uns 50 minutos, uma hora, até voltar. E ela perdeu o acesso daquilo que ela chegou tão perto. E eu olhei para aquilo, como eu também já tive 128 quilos, que foi o auge, depois na pandemia eu cheguei aos 117, com certeza absoluta criou identificação para mim. Sim. E na hora eu falei, Deus, mas por que você está me vendo, por que você está me fazendo ver isso aqui? E na mesma hora dentro de mim ele falou, tá, você está preocupada com ela que ficou pro lado de fora? Imagina o que acontece todos os dias aqui, a quantidade de pessoas que ficam do lado de fora e o que acontece no Brasil, na sua terra, do tanto de mulheres que estão perdendo o acesso das coisas que eu criei para elas por conta do peso que elas estão carregando no corpo. E aí eu falei, tá, você tá me contando tudo isso e daí, cara? Porque eu tenho essas conversas bem diretas com Deus. Fala logo o que você quer que eu faça. Você vai criar um movimento para que
as mulheres e os homens, assim que você voltar para o Brasil, perdoem, soltem aquilo que precisa ser solto, porque a leveza e a libertação, por isso livre para ser leve, vem do perdão. E aí, na mesma hora, veio aquela passagem onde Pedro pergunta, Jesus, se algum amigo ou inimigo me fizer mal, eu tenho que perdoar até 7 vezes? E aí Jesus fala para ele, não 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, a perder de vista. E aí, para que fosse um movimento a perder de vista, veio todo um direcionamento. Você vai fazer 70 lives com o nome de 70 vezes 7 e vai ser às 7h07 da manhã. Inclusive porque eu sempre gostei do número 7, porque é o número da perfeição, a criação, né, de todas as coisas. E aí a gente fez um fenômeno de movimento, onde em 2023 nós tivemos ali centenas de pessoas ao vivo todos os dias e muita manifestação de cura, muito emagrecimento, que culminou num encontro presencial de 2 dias, onde o cerne da questão foi o perdão, e o perdão do jeito certo para emagrecer. E a gente vai ter a versão number 2, 2.0, que vai ser ainda melhor, e começaremos no dia 28/7, às 7h07 da manhã, aqui no YouTube. O Ale tá falando que agora ele descobriu o nome do emagrecimento dele, é efeito sanfona. Pois é. Que ele emagrece e engorda, Perfeccionista, com certeza. Perfeccionista, que ele falou, perfeccionista. Gente, eu tô chocada com essa. Menina? Como Deus é maravilhoso, né? É. Quantas pessoas, quantas curas, quantas coisas Deus tem, né, te usado. Hoje mesmo, por exemplo, esse podcast aqui, com certeza vai, né, não só quem está ao vivo agora, mas você veio bastante, vai curar muitas pessoas. Isso é um trabalho muito lindo, né? Uma coisa muito linda, assim, que Deus colocou, um projeto muito lindo que Deus colocou no seu coração. Que você continue aí, né? Restaurando, resgatando vidas, porque tem pessoas que morrem por essas questões, né? Sim, então, eu lembro que minha mãe, ela estava com uma tireoide, com alguns problemas, né? Na verdade, a minha mãe, ela passou por um problema muito sério, eu fiz até uma cirurgia, e ela começou a engordar. Então, a questão de engordar foi deixando ela muito para baixo, muito desanimada, muito. Hoje, por exemplo, ela tem ainda essa questão de, mas eu nunca vou voltar ao meu corpo, porque engordou bastante, né? Sim. Então, assim, com certeza ela vai ver depois esse podcast que eu vou enviar para ela. Mãe, olha só. E é muito bom, né? Sim. Mas esse efeito aí é complicado. Com certeza. E ainda existem 3 fatores que são centrais para o processo de estagnação de peso, para que a pessoa engorde, que são as 3 funções de um corpo gordo. Então, um corpo, ele está pesado porque ele precisa estar pesado. A pessoa, ela está pesada não porque ela quer estar gorda. Então, não existe esse negócio, você é gorda porque você quer. Não, você é gorda porque você precisa. Porque em relação ao seu corpo emocional, às suas emoções, ao que está preso na sua alma, você tem, número 1, necessidade de proteção, que é a primeira função da gordura. Então, se dentro da minha infância eu sofri abuso físico, abuso emocional, algum abuso que me ferisse o meu corpo, abuso sexual, e eu preciso me proteger para que isso não aconteça mais, eu crio essa camada protetora em volta de mim, em forma de gordura, para dizer, porque o nosso corpo fala, para dizer para o outro, não chega perto de mim. Então, tem muita gente que acaba engordando para se proteger. Então, de forma inconsciente, ou seja, mesmo que ela não queira, ela continua provocando comer demais, comer compulsivamente. Por quê? Porque o resultado disso vai ser um corpo cada vez mais gordo, só que um corpo cada vez mais seguro. Ou seja, tem uma camada aqui na minha frente, ninguém chega perto, ninguém vai fazer comigo hoje o que já fizeram comigo lá atrás. Entende? Como não fechou o ciclo de muito tempo. Segunda função, destaque. Eu preciso estar acima do peso para ser vista. Eu preciso estar com o corpo gordo, com o corpo maior, altura, largura, profundidade, para que, de alguma forma, aquela criança que não foi vista, aquela criança que foi rejeitada, que foi abandonada,
não passe mais desapercebido. Então, ainda que eu não queira, ainda que eu queira ser uma pessoa com um corpo saudável e com um corpo esbelto, eu vou provocar, sem perceber, de forma inconsciente, o comer demasiado ou então o sedentarismo, porque o resultado disso vai ser esse corpo pesado que vai me manter em destaque, que vai me manter em evidência. E a terceira função da gordura é a força. Se eu estou passando por um processo na minha vida, ou se eu vim de uma infância que eu precisei ser adulta quando criança, que eu precisei cuidar dos outros e se restava algum resquício de oportunidade, aí sim chegava em mim. Ou se nesse momento atual eu estou vivendo um desafio que eu preciso de força, então eu vou me colocar num corpo mais pesado para que eu seja forte, para que eu suporte esse período, ou apenas como uma manifestação, ainda como um eco daquilo que eu tive que ser forte desde lá da minha infância. E aí, se eu não entendi isso, se eu não tive a consciência disso, sigo comendo para me manter forte. E aí, mesmo que eu aplique canetas emagrecedoras, faça redução de estômago, tome remédio, se eu não resolvo a causa disso, vou seguir engordando. Engordando e emagrecendo. Exatamente. Diretor, tem alguma notícia aí para nós? Tem um recadinho. Porque essa aqui eu já estou... Maria Salete. Estou obesa com quase 60, mas não vou me deixar morrer. Vou emagrecer e envelhecer com saúde. Parabéns, É Maria isso Salete. mesmo, Salete. É isso aí. Gente... O Ale tá aqui. Tá chocado. Ele tá chocado. Tá, é porque ele Ele fala falou que ele tá igual uma sanfona. Se alguém abraça, vira um forró. Suelen, fala para nós qual é o papel da fé, da autorresponsabilidade, da reprogramação mental no processo de uma cura emocional e física. Da mesma forma que a gente fez o exercício com as emoções e nós descobrimos se elas emanavam falta ou se elas emanavam transbordo, vamos pensar e vamos falar aqui a palavra fé. Quando eu penso, ou quando eu falo a palavra fé, ou quando eu me lembro de momentos em que a fé me trouxe algo de bom, essa fé está emanando falta ou ela está me emanando transbordo? Transbordo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu nem vi com a certeza absoluta que já aconteceu. Então, é o ápice do transbordo. Sim. Então, ter uma vida de fé e o que faz o combustível principal, tá? Já anota isso aí. O combustível principal para que você diariamente seja munida de fé é a gratidão. Sem gratidão. Que é justamente agradecer por aquilo que eu já tenho e principalmente agradecer por aquilo que ainda não foi manifesto, mas que dentro de mim já é. Então, essa fé de que já é, mesmo sem eu ter visto, vai causar a paz que excede todo entendimento. E se eu estou em paz, eu não preciso compensar, porque já está compensado. Então, a fé literalmente compensa, viu? Compensa você ter fé, porque ela compensa dos vazios. Sim. A mesma coisa acontece quando eu me vejo autorresponsável. Então, quando a gente fala de responsabilidade, é algo que te traz transbordo. Por quê? Porque só depende de você, independente daquilo que você já tenha passado, das tentativas e quedas que você já tenha passado no emagrecimento ou então em todas as outras áreas da vida. Quando eu tenho a autorresponsabilidade, que eu entendo que dentro de mim mora o próprio Deus, porque não poderia ser diferente, Sim. então nada me falta. E aí temos aquela frase que diz, a tua graça me basta. Entende? E aí a reprogramação mental vai acontecer diariamente, em primeiro lugar, né? Vamos fazer igual o Telecurso 2000. Se liga aí que é a hora da revisão. Nós precisamos, em primeiro lugar, todos os dias, quando acordamos, nos lembrar. Não tenho um corpo só, eu tenho 5. Vamos lá? Vamos recapitular? Como é que tá o corpo mental? E aí, como se fosse uma casa com 5 cômodos. Corpo mental, e aí, tá beleza? Ah, tá um pouco hoje, tem batedeira aqui, tem uma construção acontecendo, tem umas coisas caindo em ruínas, e assim por diante. Então, a gente precisa ter essa reunião de condomínio dentro da gente para poder promover
essa autorresponsabilidade, essa reprogramação que vai fazer com que a gente seja mais livre e mais leve cada novo dia. É muito interessante, né, diretor? Eu estou impactada com esse Legal. programa. Gente, muito. Todo sentido. Todo E fácil, sentido. né? Eu nunca imaginei na minha vida que o emocional tivesse alguma coisa a ver com tipo de alimento, com isso, com aquilo, enfim, engordar, emagrecer, essas coisas. Nunca, porque Agora ficou fácil, hein? agora, Pois gente, é. tá aí, ó, facinho, facinho, facinho. Vocês querem saber mais, já sabem onde eles te encontram. No @Loris, LORIS no Instagram e aqui também no YouTube, já que a gente Sim. vai começar o nosso processo de 70 lives aí, o 70 vezes 7, aqui no YouTube você também me acha como, você procura lá Suelen Canin, Loris, que você vai me achar. Depois aí nos comentários a gente coloca, fixa aí Sim. o link do YouTube, mas é bem fácil você nos encontrar e já começa junto com a gente na segunda-feira, porque todos os dias, ao vivo, na verdade de segunda a quinta-feira, a gente vai ter o processo das lives, cada dia uma pílula sobre esse perdão que emagrece, que restaura, que traz a leveza, que traz a liberdade nos nossos 5 corpos. E depois, quinta, sexta e sábado, no nosso grupo de WhatsApp, a gente vai ter áudios reprogramacionais, que é já para fazer essa indução ao meu cérebro a pensar direito, porque, inclusive, quem pensa melhor emagrece mais rápido. Só uma dúvida. Essa live que você vai fazer, ela é diária ou não? Sim, ela Sim, vai vai ser de segunda a quinta-feira, nós vamos fazer as sim. lives, e aí a gente vai ter uma comunidade no WhatsApp, Ah, tá. onde todos os dias a gente vai ter o resumo do dia, bem simples. Bem Por quê? Porque você precisa fixar aquilo que você acabou de ouvir para que você aprenda, não esqueça mais e coloque em prática. E aí, na quinta, sexta e sábado, a gente vem por um processo de leveza, onde todos os dias, 7, 7 da manhã, na quinta, na sexta e no sábado, na quinta, sexta, não, desculpa, na sexta, sábado e domingo, vai ter um áudio reprogramacional ali com a minha voz, te conduzindo a ser mais leve, a soltar aquilo que está te pesando, para que você consiga verdadeiramente emagrecer nos seus 5 corpos e não num só. Eita. Tem mais alguma mensagem aí, diretor? Não, foram lidas todas aqui. Foi, então deixa eu ler aqui a Legal. minha última mensagem. Gente, é tanta coisa, né? Que não dá para ler tudo, falando das pessoas. Quero agradecer a presença de todos aí nessa noite. Mas, Suelen, para fechar, que mensagem você deixaria para mulheres e homens com mais de 40 anos que sente que é tarde demais para recomeçar na questão também do emagrecimento Sim. ou reescrever suas próprias histórias? Tem gente Sim. que já acostumou com aquilo. Ah, para mim não tem mais jeito, não vai ter mais solução para mim. E a gente sabe que homens e mulheres Sim. passam por isso. O que a doutora Suelen diria para essas pessoas que estão nos assistindo? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer para você que todas as tentativas que você fez até hoje para o seu processo de emagrecimento acontecer foram válidas. Não existe dizer, eu já tentei tantas coisas, mas nada funcionou. Tudo que você fez até hoje te trouxe até aqui. Se você não tivesse, inclusive, testado, porque foram testes, né? A gente vai vivendo e vai testando a vida. As pessoas, elas esquecem, Ciane, que a gente está vivendo essa vida pela primeira vez. Ai, meu Deus! E elas já querem, perfeccionistas, acertar de primeira. Então, todas as tentativas que você fez te trouxeram até aqui. Se você não tivesse tentado e testado nas vezes anteriores, você não estaria vendo esse podcast maravilhoso. É verdade. Não estaria aí renovando a sua mente e, inclusive, já percebendo que os seus comportamentos vão ser outros a partir de hoje. Com certeza. Né? Depois de hoje não tem como ficar com o mesmo, gente. E aí, o que eu digo com relação à idade? A única realidade, eu não estou falando de minha opinião, eu estou falando o fato. A única realidade que existe, independente de quantos anos você tenha, quantos parabéns você já tenha cantado, quantas velhinhas você já tenha soprado, a única realidade da vida é o aqui e o agora. Aquilo que foi ontem não tem como a gente correr atrás e o amanhã ninguém sabe como é que vai ser. Você que hoje tem 40, 50, 60 anos, não vai ter a condição de me responder agora se você vai viver mais ou menos do que uma pessoa de 20. Ninguém sabe o dia de amanhã. Se não sabemos o dia de amanhã, temos todos a mesma idade,
que é o aqui e agora. Então a senhora pode parar de dar desculpa, o senhor pode parar de dar desculpa. Vamos viver o aqui e agora focado naquilo que eu posso fazer neste momento, porque essa é a única idade. E somos eternos. Essa é a chave que precisa virar. Gente, muito bom. Meu Deus, diretor, tem alguma coisa para falar? Olha, agradecer. Pela Só aula. agradecer, né? Você já pegou que a gratidão é transbordo e ajuda a emagrecer, né? Tá vendo? Gostei. Já pegou Ó, a parte dele, né? rápido ele. Ainda não tenho esse problema. Pois Acho que não é. vou ter, né? Fitness você. Mas eu estou bem impactado, como diz a Ciane. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Muito Gente, obrigado. maravilhoso. Eu quero te agradecer Eu que imensamente. agradeço, eu que agradeço. Tá? Tô muito feliz com esse episódio de hoje, muito mesmo. E, gente, um abraço para quem tá no chat, todas as pessoas, eu não falei nome, Sim. são muitas pessoas aí, mas um abraço para cada um de vocês. E eu sei que a partir de agora os comportamentos serão diferentes. A gente aprendeu aqui tanto coisas do mundo natural quanto espiritual, muito bom mesmo. E que são todos a mesmíssima coisa. Muito bacana, muito joia mesmo, né, diretor? Foi bem esclarecedor. Gente, Sulamita Machado. A Sulamita é um anjo maravilhosa. E eu posso dar fazer um pedido aqui, ok? Para que a gente transborde. Eu tenho uma outra frase que eu digo o seguinte, Ciane. Vitória boa é vitória compartilhada. Não é possível que se você teve um tantinho assim de vitória quando você ouviu o que você acabou de ouvir, você vai querer essa vitória só para você. Né? Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Mas assim, ó, senta o dedo, manda no grupo da família, manda no grupo do trabalho, manda no grupo do pessoal da oração, manda no grupo de todo mundo, porque esse tipo de conteúdo é um conteúdo que preenche as nossas almas e que traz leveza, independente de você ter 5 quilos para emagrecer, 10 quilos, 20 quilos, ou se você é fitness, como o nosso diretor, que não precisa emagrecer 1 grama, mas que com certeza absoluta vai sair daqui hoje bem mais leve. Não, agora o Ale falou que ele é divino, diretor. Eu Pois sou divino. Pois é, e aí quando a gente Começa fala a palavra por aí, né? divina, né? Eu sou divina, eu sou divino. A gente tá emanando falta ou transbordo? Transbordo. Eu sou divina também, tá, Tá Ale? vendo? E é uma Sou divina joia. Pois é a divina joia. Olha só. E a pastora Valderina Campos. Boa noite, divinas. A Val já eliminou, se eu estou correta, mais de 14 quilos. Ela chegou pra mim com aqueles vestidos largos, que era pra esconder, sabe, a barriga, que parecia que ela tinha tirado uma cortina da sala e colocado em volta dela. E hoje ela mostra diariamente lá no nosso grupo de emagrecimento os treinos que ela faz, a musculação pesadíssima que ela faz, e todos os dias tem alguma divina ou divino falando, olha essas pernas, ela mudou completamente. Eu falo que a Val, né, uma pastora, só tinha um único pecado, o da gula. E aí tá tudo resolvido agora, emagreceu 14 quilos e está esse espetáculo para quem quiser ver e para quem quiser aprender também com ela. Maravilha. Gente, quero mandar um abraço pro Levi Rodrigues. Ciane, manda um abraço para minha mulher Lindalva e minhas filhas Luísa e Leila, que estão assistindo em casa o seu podcast. Um abraço carinhoso para vocês, um beijo gigante, obrigado pela audiência. E é isso. É isso, gente. Eu só tenho que te agradecer imensamente. Agradeço. Obrigada. Que Deus continue te abençoando. Amém. 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 Quer mandar um recado para alguém? E aí, você que vai começar a me acompanhar no @Lores, lá no link da minha bio, existem já caminhos que você pode começar. Mas vamos fazer o seguinte, eu tenho lá todos os seguidores, mas eu falo com todo mundo no direct. Eu quero que você coloque lá no direct, valendo um e-book meu, ok? Se você assistiu essa live, o que foi que você mais aprendeu com essa live, ok? Que aí a gente vai conversar, eu vou disponibilizar um presente bem legal para você. E a gente faz os atendimentos também individuais, temos as mentorias, mas o mais importante é você digerir isso que você acabou de aprender aqui. E aí, se dentro da sua realidade você sente que você precisa de um acompanhamento,
que já entendeu que não é o nutricionista, não é a dieta que você vai fazer, mas é o que você precisa encontrar, que muitas vezes a gente nem sabe. Eu mesma tenho coisas que eu ainda estou buscando para trazer para a consciência, para ser ainda melhor. Então, se você é uma pessoa que já tentou de quase tudo para emagrecer, tem esse mundo novo que você acabou de conhecer aqui, e eu estou aqui justamente para te direcionar a ter o preenchimento dos seus 5 corpos para que você nunca mais precise descontar na comida. É isso aí, gente. Quer mandar um abraço para alguém, diretor? Quero mandar um beijo para minha esposa, né, para minha mãe que está viajando, os meus filhos. A gente também quer Pra mandar um todo abraço, mundo. né? E Para para minha vocês, equipe. um grande beijo. Ai, uma boa obrigada. Tá vendo aí, diretor? Manda um abraço para nós, nós divinas, né? Eu divinas. sou divina. Gente, um abraço especial para minha filha, Hanna Bianca, toda a minha equipe lá do Espaço Hanna 7, todos vocês de casa que estão assistindo, Gabriel também. Gabriel, ó, você foi demais, hein? Obrigado. Obrigado, Thaís, diretor, Rosilda e vocês de casa. Um beijo carinhoso. Quinta-feira, às 20h30, te espero aqui. Fica com Deus. Só vamos.